a consciência pessoal é a nossa percepção, né, do nosso dia a dia, daquilo que nós consideramos certo ou errado. No nosso dia a dia, nós tomamos decisões todo o tempo, né? Todo momento nós estamos tomando decisão, né? O que eu como, se eu durmo, como eu ajo em relação a alguém, né? Qual é a atitude que eu vou tomar diante de determinada questão. E também a maneira com que eu olho para as atitudes dos outros. Então, quando a gente passa a se observar dentro da nossa consciência pessoal, nós vamos perceber que todos nós temos como certo e como errado aquilo que a nossa família tem como certo e como errado. Quando nós estamos agindo a partir da consciência pessoal, dentro da nossa família, a gente vai fazer de tudo, né? Para manter essa consciência inocente, que é o que a gente falou semana passada, e mantermos, então, os mesmos hábitos, da mesma forma que a nossa família age. Então, aquele grupo familiar tem seus valores, as suas regras, e a gente vai procurar, então, considerar que certo é aquilo que a nossa família faz e errado é aquilo que a nossa família acha que é errado. E isso dentro do contexto familiar. Mas a gente precisa perceber também que essa consciência pessoal, ela não é só essa consciência em relação à nossa família. Em relação também, muitas vezes, à nossa profissão. Digamos que somos psicólogos. Quem é psicólogo aqui? Você? Ah, só você? Geralmente tem mais, mas tudo bem. Então, lá no Conselho de Psicologia, tem uma norma, né? Tem as regrinhas lá. Pra você ter o seu CRP, lá você sabe que regras você tem que seguir. Então, a sua consciência em relação à sua postura como psicóloga, ela vai buscar também se manter de acordo com aquelas regras, porque você não quer perder o pertencimento. Você quer continuar sendo apoiado pelo Conselho de Psicologia, e aí, então você tem aquelas regras para seguir. E a sua consciência sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer como psicóloga, né? Ah, Marta, mas eu atuo com abordagens que a psicologia não adota. Então, naquele momento que você está atuando com uma outra abordagem, por exemplo, como constelação, você mesmo está terminando o curso de formação em constelação, então, na hora que você for trabalhar como consteladora, naquele momento, você não está psicóloga, né? Você está psicóloga, agora você está agindo de acordo com o que o Conselho de Psicologia diz que você pode fazer. Então, muitos psicólogos trabalham com o método de constelação, só que quando eles estão ali atuando, eles estão atuando como consteladores. O que a consciência pessoal faz que é mais grave? A gente julga e exclui. Então, aquilo que não é de acordo com o que eu considero como certo, eu julgo como errado. Então, esse julgamento, ele vem a partir da nossa consciência pessoal. Às vezes, acontece um fato na nossa família que várias pessoinhas julgam. Né? Julga o vovô que era assassino, julga o tio que entrou em falência porque namorava muito, julga a mãe que praticou aborto, julga o pai que traía a mãe. Enfim, essa consciência pessoal é quem faz esse movimento de julgamento e de exclusão. Então, isso gera falta de paz, porque todas as vezes que eu estou julgando, eu estou na postura de indignado. E todo momento de indignação é um momento de movimento da consciência pessoal que não nos permite estar em paz. Você já viu pessoa indignada em paz? Eu estou aqui no movimento, sou da esquerda, que seja da direita, não sei muito bem como é que é isso não, mas tem uma separação aí. E eu estou aqui nesse movimento, mas eu estou totalmente feliz. Não tem. Além de o indignado não conseguir sentir paz,
ainda gera falta de paz em outros. Porque a gente vibra daquilo que somos, daquilo que estamos sendo naquela hora. E esse movimento de julgamento e de exclusão vai fazer com que um descendente nosso, e muitas vezes nós mesmos, pague essa conta. Porque essa conta não fica de graça. Não adianta esconder, né? Esses dias eu vi, já tem uns dias, no grupo da nossa família mesmo, alguém escreveu alguma coisa e apagou, né? Aí o outro tem um negocinho que eu falo assim, Jesus, Deus, sei lá, leu o que você escreveu. Então, a outra consciência, tudo que você fez, de acordo com a postura que você fez algo, a outra consciência que a gente vai falar, que é a segunda consciência, ela anotou, não dá tempo, né? Ele pode deletar porque já leu. E tem uma frase, né, uma fala do Bert, que é, quando pensamos, geralmente pensamos na forma de imagens. De onde vêm essas imagens? A constelação familiar nos leva a outra dimensão, além do conhecimento. Aonde não há bons e maus, aonde todos são iguais perante outra força. Aonde atuam leis que não seguem o conhecimento comum, o certo e errado. Então, a gente julga, alguém até me perguntou no nosso grupo de WhatsApp, sobre a dificuldade que essa pessoa tem de concordar ou não julgar ou não ficar indignado quando há casos graves. Quando alguém comete alguma atitude muito séria, aí ela diz, eu sei que isso não é bom, mas como que eu faço? Para que a gente consiga não julgar, a gente precisa adotar primeiro a vontade de parar com esse movimento. Lembrando muitas vezes que além de você pagar a conta, essa conta costuma seguir para as gerações abaixo. Um segundo movimento é a gente perceber que todas as pessoas agem de acordo com a sua própria dinâmica e o seu contexto. A gente não sabe o contexto. Por que a pessoa age daquela forma? Por que a pessoa agride outras pessoas? Qual que é o contexto? O que aconteceu? Então, uma sugestão que eu falo é, quando você assistir um noticiário estranho, de uma atitude estranha, se pergunte o que será que aconteceu com essa pessoa que faz com que ela haja dessa forma. Bert Hellinger diz para nós que todas as crianças são boas. Ou seja, não existe ninguém que age de uma forma estranha, né, de agressão, seja do que for, que atrás disso não tem um movimento amoroso em relação ao seu sistema, ou alguém da sua família que foi excluído, alguém que já pagou, alguém já comprou lá atrás julgando, aí o descendente está aqui pagando a conta anterior, e ele não consegue fazer diferente. É um movimento difícil. É importante a gente olhar para nós. Agora mesmo, eu fiz um lanche, né? Daí eu estava falando com meu esposo. Falei, esse é o movimento de culpa. Ele falou, por quê? Eu falei, o lanche estava ruim, cheio de massa e ainda engorda. Então, e por que eu comi? Né? Eu podia ter largado lá, estava ruim, largasse no início. Não, eu comi a metade daquele trem. Né? Então, assim, uma coisa tão simples, depois eu penso, para que eu comi aquilo? Eu podia ter pedido outra coisa, jogado aquilo fora, o que custava? Então, uma coisa tão simples, às vezes a gente não faz diferente. Imagine quando vem uma força que a pessoa não consegue se dominar e mata alguém. Qual é o contexto? Quem essa pessoa está representando? O que aconteceu no sistema familiar dela que ela não consegue, nesse momento, fazer diferente? O que aconteceu na sua infância? Como foi sua gestação? O que aconteceu com seu pai, com seus avós? Então, quando a gente percebe que todas as crianças são boas, e todas as crianças, inclusive as que já envelheceram, que já amadureceram. Quando o Bert fala, ele não está falando só as criancinhas de 0 a 7, não. As crianças de 50, de 60, de 70 anos. Porque todos nós
enquanto crianças que fomos, ainda somos. E essas crianças que existem dentro de nós, elas são boas. E é por serem boas que muitas vezes cometem atrocidades, por amor ao seu sistema familiar.